Deixa eu conversar aqui com o doutor Pierre Logan, vereador do município da cidade de Panelas, amigo dessa casa também, amigo daquele povo, né? Uma tribuna das melhores aqui de todo esse Nordeste, por que não dizer desse estado, nosso estado, né? O doutor Pierre, vereador, e ele vem aqui conversar conosco, trazer a sua mensagem de viva voz para o povo e rapidamente, em rápidas pinceladas, falar do que foi o seu trabalho junto com os seus companheiros naquele poder legislativo do município. Ele que tem o dom da palavra, graças a Deus, e usa isso com muita propriedade, exatamente para defender interesses do povo. O doutor Pierre Logan, o doutor JJ Andrade, o seu irmão, também aqui conosco. Mas, doutor Pierre, a satisfação, viu, de recebê-lo. Bom dia, nesse apagar das luzes de 2021. Bom, é o seu primeiro mandato, se não me falha a memória, é isso mesmo? A primeira pergunta que se faz depois do seu bom dia, doutor Pierre, valeu a pena? Bom dia. Bom dia, Ilamar. Bom dia, Josival. Que eu sou fã, eu digo isso todas as vezes que eu venho aqui. É recíproco. E ao meu irmão, a todos os ouvintes da Agreste FM, do Brasil inteiro, porque a rede mundial de computadores, quer dizer, do mundo todo, né? É verdade. E especialmente do povo de Panelas. Bom dia a todos. Josival, e o Ilamar, hoje o senhor falou sobre o apagar das luzes. Eu gostaria de dizer que hoje eu vim para usar acender das luzes. Opa! Que é para o trabalho de prestação da transparência, que eu acho que todo político deveria fazer, o balanço anual do seu trabalho, seja no legislativo ou no executivo. Nós fazemos isso com as nossas finanças, fazemos isso na nossa casa, fazemos isso na nossa família. Então, no poder público, quem exerce algum tipo de atividade pública deve fazer também, prestar contas a quem o elegeu. Eu perguntei, desculpe, doutor Pierre, eu fiz essa primeira pergunta, se valeu a pena. E valeu a pena. Porque eu perguntei aqui um vereador certa vez, eu digo, deve estar com uns 2 ou 3 anos, eu achei estranho. Eu digo, valeu a pena, ele olhou para mim simplesmente, se você quer que eu seja sincero, eu digo, por favor, ele disse, não valeu a pena. E explicou, né, as razões dele, porque ele achou que infelizmente não valeu. Por isso que eu achei estranho, todas as vezes pergunto, o senhor acha que realmente valeu a pena? Eu quero dizer o seguinte, sabemos dos seus projetos, que é o blog do Ilamar Júnior, nós mesmos temos acompanhado o seu trabalho e temos citado aqui, mesmo sem a sua autorização, que a imprensa não precisa disso, de citarmos aqui, graças a Deus, só coisas boas, isso sem querer ser agradável, porque é aquela tal história. A nossa imprensa, me desculpe, eu sempre digo isso para o pessoal entender de uma vez por todas. Tratar bem é uma coisa, o chaleirismo é outra, nunca foi o meu forte. Agora, acho que por uma questão de consciência, eu acho que a imprensa também tem que ser justa. Se o político faz bem, a gente tem que aplaudir, mostrar, tirar o chapéu, até que não vai lhe incentivar, nem vai lhe fazer com que um político faça mais ou melhor, se ele for um bom político, como é o seu caso, né? Mas todo mundo gosta de ter um trabalho reconhecido. Essa é que é a verdade, não é? E você não é diferente, muitas vezes você é mal entendido, né? Às vezes não, porque o vereador Pierre, rapaz, é feito o Josval aqui, é muito comentário, rapaz, é muito chato, rapaz, chato por quê? Porque eu digo a verdade, porque eu ofendi alguém, disse alguma coisa que a pessoa, então me processem, não é? Porque não é meu interesse. Agora, é aquela tal história, sou vereador de oposição, me parece que é o seu caso, você já disse isso, não é? O Pierre é da base de situação. Perdão, você quis dizer o seguinte, você é situação ou oposição, não interessa, o interessa é povo, é aquela tal história. Se perguntar hoje a você, doutor Pierre, e o seu partido, povo? Sim, mas sim, tem um partido para me eleger, mas meu partido é povo, me parece que é isso. Então a pergunta, desculpe, eu gosto muito de deixar bem esclarecido, por que a pergunta? Se valeu a pena. Valeu, inclusive eu recomendo a todo político que acha que não valeu a pena que entregue. A gente acompanhou o seu sonho, não o sonho de ser vereador, eu confesso que eu acompanho você há muito tempo nas redes sociais, poucas vezes nos encontramos, né, pessoalmente, e sempre envolvido com muitas polêmicas quando o assunto era defender os interesses das pessoas, né? Você foi de forma muito combativa com a administração dos ex-gestores, Sérgio Miranda e também da prefeita Joelma, inclusive ia para a linha de frente, para o embate, era meio que sem medo de dizer a verdade, de maneira que as pessoas se sentiram representadas em você, tanto que
o elegeram como sendo o mais votado, não sei se da cidade, mas pelo menos da sua bancada. Da bancada. Né? Exatamente, foi o mais votado, você pela situação, Mano de Boca da Mata pela oposição. Eu pela oposição e o Mano pela situação à sim. época. Ah, tá, a época, exato. Falando agora, você da oposição, eleito no palanque do Rubem, e Mano, eleito no palanque da ex-prefeita Joelma. De maneira que agora você está vereador e nós percebemos que essa mesma linha combativa, ela existe dentro da Câmara, né? Mesmo sendo hoje da base de situação, mas quando é preciso você critica, levanta a voz, é mal interpretado pelos integrantes do seu grupo, de maneira que já ouvi muitas pessoas dizerem que você estaria hoje na base da oposição, mas você disse que não, você disse que está trabalhando exatamente fazendo o que você julga ser correto e vai votar pelo que for em benefício do povo, e se não for, você vai criticar também. Essa posição que a gente tem acompanhado, só para contextualizar um pouco. Agora, com relação a esse seu primeiro ano de mandato, nós estamos aqui no seu primeiro ano de mandato, o que já foi possível realmente colocar em prática daquilo que você planejava, daquilo que você dizia que ia fazer durante o período de campanha, durante as suas lives, que eu sempre acompanhei e acompanho sempre que possível, o que realmente foi possível colocar em prática nesse primeiro ano de mandato? Maravilha, Josival. Esse era o ponto, E Ilamar. porque valeu a pena, como você disse que valeu. Exato. Por favor. Valeu a pena, porque eu vou responder a do Ilamar primeiro, porque é a mais fácil de ser respondida. Porque eu fiz com o poder de legislador o que eu não poderia ter feito como cidadão. Eu já vou adiantando aqui um dos pontos, por exemplo, dos 17 projetos de lei da Câmara Municipal, mais de 10 foram meus. E a maioria viraram lei. Estão em vigência hoje no município, defendendo ideias, como o Josival disse, que eu defendia antigamente, eu vou falar aqui. Por exemplo, iniciamos em janeiro. Eu não tirei eu não achei justo tirar as férias de janeiro, tendo em vista que eu receberia o salário de janeiro assumindo em dezembro, né? E sem trabalhar. E sem trabalhar. No caso Então, do primeiro, já é uma férias exatamente. que nem se trabalhou. Então não achei justo tirar férias e iniciei os trabalhos a partir de janeiro. Então no dia 4 de janeiro, com a Câmara fechada, eu fiz a primeira solicitação através do ofício número 1 para a Prefeitura para que rateasse os precatórios do Fundef. Foi a primeira manifestação do ano de 2021 sobre o rateio dos precatórios, pedindo que a Prefeitura encaminhasse o projeto de lei. Ainda no dia 5 de janeiro foi o primeiro projeto de lei protocolado, que previa a redução do salário dos vereadores para um salário mínimo. Como já era de se esperar, o projeto não passou nem pelas comissões, né? Mas, de qualquer forma, o projeto não passando pelas comissões, eu teria que ser coerente com as minhas ideias para que não pensassem, como muitos defenderam, que aquilo ali era uma jogada política para ganhar crédito. E ali eu fiz uma live e, a partir daquele momento, eu ratearia o salário de vereador através de compras de cestas básicas para distribuir para a população carente do município. Ou seja, a ideia era não ficar com R$1 do salário de vereador, porque sempre defendia a tese de que um vereador ele tem que ter uma profissão, ele não pode fazer da política a profissão dele, tendo em vista que o vereador não é uma função impeditiva, como, por exemplo, o prefeito é. Eu, como advogado, sendo prefeito, não poderia advogar. Sendo vice, não poderia advogar. Sendo presidente da Câmara, não poderia advogar. Então, é uma função impeditiva da minha profissão. Já o cargo de vereador, eu posso ser vereador e posso trabalhar como advogado. Então, não é justo receber tanto por isso, né? Um salário de R$ 7.800, recebendo R$ 5.700 mensais, só para sentar na bancada da Câmara uma vez por semana. No dia 8 de janeiro ainda, fiz o primeiro pedido de informação à Compesa. E aí eu preferi não utilizar um ofício para a Compesa, tendo em vista que ela tinha a fama de não responder. Então, fiz um pedido através da Lei de Acesso à Informação, pedindo que a Compesa encaminhasse o projeto que modernizaria o sistema de abastecimento de água da cidade. Dia 18 de janeiro foi a solicitação feita à própria Câmara, ou seja, a fiscalização dentro da Câmara dos funcionários, a lista de todos os funcionários, quais os seus salários e os seus cargos respectivos. Foi o primeiro memorando, eu não sei se dá história. E qual foi o resultado? O senhor se surpreendeu com o resultado
dessa lista? Não. Eles me apresentaram essa lista na época, né, no dia 8, no dia 18, dos que iriam trabalhar na Câmara, e eu conferi cara crachá para ver se não tinha nenhum funcionário fantasma, e aí fica aí meus parabéns para o presidente Denival Melo, porque ele passou no teste. E lembrando que eu fiz isso outras vezes também. Não ficou só em janeiro, não. No dia 20 de janeiro ainda, que foi o dia em que caiu o salário do vereador na conta, o salário do vereador de Panelas impactou dia 20, como o projeto de redução do salário do vereador para um salário mínimo não tinha sido aprovado, foi quando eu anunciei que iniciaria o rateio aí do salário de vereador para a população de Panelas. Em fevereiro, solicitei, junto com outros vereadores, dia 5 de fevereiro, a lista completa de todos os beneficiados do programa da valorização humana, tendo em vista que é uma fiscalização que só pode ser feita, ou basicamente ela pode ser feita pela Câmara. Até hoje nós não recebemos essa lista, pelo menos não chegou até mim. Então, o importante não é você vencer todas as batalhas, né, Josival? O importante é você não ser um covarde. Até hoje a gente está tentando achar uma solução para esse problema. Agora, o que teria, na sua opinião, no seu ponto de vista, como vereador, impedido o encaminhamento dessa lista das pessoas que estão dentro do VH? Bem, opacidade, a falta de transparência, a falta de interesse, é crime de improbidade administrativa não fornecer à Câmara, tanto é que foi encaminhado um ofício para o Ministério Público informando a falta de devolutiva dos ofícios, né? Depois, posteriormente, eu vou falar aqui, nós fizemos algumas reuniões com o Ministério Público e aí nós estamos tentando resolver isso, né? Essa falta de comunicação, inclusive em reuniões com o prefeito e outras tentativas antes de ingressar no Poder Judiciário. No mesmo dia, fizemos aí eu solicitei também a lista de gastos da Câmara, que o presidente estava comprando longarinas e outras, ar-condicionado, trocando, tendo em vista que a Câmara tinha passado por uma reforma. Na época eu desconfiei. E mais uma vez o presidente passou no teste, tendo em vista que a reforma que o presidente anterior, Genilson Lucena, que foi o melhor presidente da história da Câmara, ele reformou a Câmara inteira, mas não tinha comprado ar-condicionado, as longarinas, então justificou os gastos que o presidente estava tendo, inclusive a quantidade de propostas que ele tinha recebido, de pesquisa de preço e tudo mais. Eu acompanhei tudo isso. No dia 12 de fevereiro ainda, solicitamos informação à Compesa para que eles nos dissessem o motivo da falta de água na cidade, tendo em vista a barragem da Compesa com tanta água na época. E a Compesa também, posteriormente, faria uma reunião com o Executivo na Prefeitura, com o prefeito Rubem, na qual eu participaria, meu irmão também me acompanhou, e nós conversamos, eles mostraram os principais problemas. Aí, nesse caso, a Compesa nos informou os motivos, né? A quantidade de tempo que de canos que tínhamos e a antiguidade deles, a deficiência, a problemática que Panelas teria com o abastecimento de água. No dia 20 de fevereiro, eu fiz uma live informando a população a doação do salário de vereador, todo dia 20. Inclusive, alguns vereadores pediram para eu não fazer isso, porque o eleitorado deles estava pedindo para eles repetirem a ideia. E como alguns vivem disso, não por respeito a eles, mas porque eu entendi que a preocupação deles, né? Parei de divulgar que estava divulgando, distribuindo o salário, rateando ele, mas o trabalho continuou todo dia 20. E no próprio dia 20 nós iniciamos a construção da Praça Professora Mirandolina, em São Lázaro. Foi uma demanda nos passada por um eleitor, que aquele espaço na frente da casa dele era um lamaçal quando chovia, e quando não chovia, no período de estiagem, existia muita poeira. A esposa dele tinha problemas de saúde, tinha uma série de problemas naquela rua, e nós iniciamos um projeto da construção de uma praça popular, onde todos os finais de semana, até o mês de novembro praticamente, tanto meu irmão quanto eu dedicamos o nosso sábado e o nosso domingo à construção da Praça Professora Mirandolina. Gastamos cerca de R$30 mil, a maior parte da doação saiu do salário de vereador, mas a população, a comunidade inteira participou com doações e trabalhando também, dando suas diárias lá, trabalhando,
pegando no pesado. Eu ajudei como servente de pedreiro, aprendi muita coisa lá com o Instituto Mata Viva e nós conseguimos construir uma praça pública sem um centavo de dinheiro público, lá no distrito de São Lázaro. Em março, o projeto de lei número 3 criou os critérios de denominação das ruas, praças, monumentos, obras e edificações públicas, tendo em vista que Panelas não tinha uma lógica para... Inclusive tem uma rua lá que se chama Valdemar Soares, que é de um ex-vereador, meu padrinho, ele está vivo. E a rua se chama Valdemar Soares. Então não existia um critério, inclusive desobedecendo leis superiores, né? No dia 12 de março, o projeto de lei número 4 instituiu o feriado municipal de 6 de fevereiro, dia da proclamação aos heróis cabanos. Panelas que em 1832 começou a Guerra dos Cabanos, uma guerra lendária que duraria 4 anos, milhares de pessoas morreram, Panelas foi palco principal, considerado pelos livros de história, inclusive do Manuel Corrêa de Andrade, como o último reduto cabano, a resistência final da cabanagem. Uma das maiores resistências. Uma das maiores de todas contra Exatamente. o poder. E Panelas não tinha sequer um dia para comemorar essa data. Então instituímos ali com o projeto de lei número 3, hoje é lei no município, o dia 6 de fevereiro como sendo a proclamação aos heróis cabanos. Escolhemos essa data porque foi o dia em que o bispo foi a Panelas e pediu para que os cabanos parassem com aquela guerra. Eu costumo dizer que os cabanos nunca se renderam aos homens nem ao poder constituído, eles só se renderam a Deus, porque foi através da fé que o bispo Dom Perdigão acabou com a guerra, não pelo sangue, não pelo medo e não pela opressão. Depois, ainda no dia 12, foi a solicitação da audiência pública ao diretor da Compesa. Até hoje não foi atendido também. O Ilamar disse que deveríamos apontar as nossas vitórias e sempre congratular as pessoas que acertam, e também temos que reconhecer os erros e as derrotas, né? Então, nesse caso, a solicitação dessa audiência pública, a aclamação para que o diretor da Compesa nos ouvisse, foi uma das derrotas que perdi ali na Câmara. Até hoje não consegui, mas vou continuar lutando para que pelo menos ele ouça, né? Eu costumo dizer que o Júlio Prestes disse na época dele, irônico, claro, que já que se negava os direitos humanos aos seres humanos, ele gostaria que pelo menos se aplicasse o direito aos animais. E os animais têm direito à água, né? Então, já que se nega um direito básico humano ao panelense, vamos pedir pelo menos o direito dos animais. Até hoje não foi aceita a solicitação para audiência pública, não sei porquê, mas é um dos pontos que está com estrelinha para cobrar no ano que vem. O povo de Panelas precisa disso. Depois, o memorando número 2 encaminhou para o Ministério Público uma notícia de um possível crime de apropriação indébita da época do governo de Joelma. Inclusive, a única denúncia que prosperou, a única denúncia que gerou um inquérito civil que está, inclusive, sendo investigado pelo Ministério Público, possível desvio de mais ou menos R$500 mil, lá em Panelas. Ainda em março, no dia 16, o projeto de lei número 5, que revogava, isso aí foi uma das minhas promessas de campanha, que revogaria o nome da Praça Manuel Borba. Colocaram o nome Praça Eduardo Campos, retirando o nome do ex-prefeito, ex-promotor, ex-senador, ex-deputado, governador Manuel Borba. E eu entendi o porquê da homenagem ao Eduardo Campos, mas não entendi o porquê da deshomenagem ao Manuel Borba. Então, para se fazer justiça, era uma das promessas que eu fiz durante a campanha, fizemos um projeto de lei, o trabalho foi bonito, porque eu tive que convencer praticamente 8 vereadores a votar contra o próprio voto deles, e o convencimento foi na base do argumento, solicitando inclusive o motivo da deshomenagem, e eles reconheceram, o Zé Júlio, inclusive, quero parabenizar a todos, Denival, a Wellington, o que era ex-vereador na época, que também participou dessa reunião, dentro do gabinete do presidente. Está aí o reconhecimento pelo bom senso deles e por terem reconhecido... Então, a Praça Eduardo Campos, agora é Praça... Manuel Borba, voltou a ser a Manuel Borba, que era aquela linda praça florida, cheia de plantas, de pinheiros. Eu me lembro, na minha infância, que a Panelas só ver a praça. Isso, inclusive, o Ilamar sempre fala, honra ao mérito, né? O professor Arnóbio era um projeto
tanto dele quanto meu, na época em que destruíram aquela praça para construir outra praça em cima, pela lógica. Nós fomos contra e depois, durante aquele período ali do projeto, nós também conversamos muito, trocávamos e-mail, o professor Arnóbio e eu, e a devolução do nome ao Manuel Borba era um projeto nosso, né? Então, está aqui em memória ao professor Arnóbio, que inclusive tem um projeto de lei para colocar uma das ruas de Nenê Ferreira, o nome do professor José Arnóbio. No dia 16 de março, requerimento para suspensão da taxa de iluminação pública ao prefeito durante a pandemia. Foi outro fracasso da minha legislatura, mas que pelo menos houve uma tentativa, né? Eu não poderia impedir com um projeto de lei, tendo em vista que é a exclusão de uma taxa, mas eu requeria ao prefeito que isentasse a população durante a pandemia daquela taxa de iluminação pública. Dia 22 de março, ainda o projeto de lei número 6 instituiu como atividade essencial as academias e a prática de esporte, tendo em vista que o governador estava baixando decreto em cima de decreto e as academias estavam fechadas. E existiam vários pareceres do Ministério da Saúde, estudos da Organização das Nações Unidas e da OMS, dizendo que a prática de esporte ajudaria na resistência ao Covid. Então, com o distanciamento social, com uma rotatividade planejada dentro das academias, a higienização e tudo mais, poderia se manter as academias abertas. Isso ajudaria com problemas de depressão, de ansiedade, uma série de... Eu, por exemplo, que tenho hiperatividade, quando eu não me exercito, eu enlouqueço. Então, atendendo ao pedido tanto dos esportistas quanto dos donos de academia, fizemos esse projeto e conseguimos aprová-lo na Câmara e depois aplicá-lo. Nós mesmos tiramos cópias do projeto sancionado pelo prefeito e distribuímos nas academias e depois tivemos que correr atrás de viatura que estava tentando fechar por conta do decreto e mostrar aos policiais que tiveram muito bom senso de que existia uma lei municipal que confrontava diretamente o decreto. Depois, o projeto de lei número 8, instituindo a seleção simplificada no município de Panelas. É uma previsão constitucional do artigo 37, inciso 9, mas não era uma prática no município. Então, fizemos o projeto de lei, municipalizamos o que a Constituição já previa e depois, através de conversas com o Ministério Público, ele entendeu que durante a pandemia poderia se manter as contratações, mas logo após teria que fazer a seleção simplificada, que não é uma prova de concurso público objetiva, como muitos pensam em Panelas. E isso foi aprovado, foi o projeto de lei número 8. Em abril, nós, depois de uma conversa com o prefeito, ele disse que não faria o Festival de Jerico, isso todo mundo conhece a história. Então, nós conversei com o pessoal do Instituto Cultural Paideia, que é um instituto voltado para a educação e para a cultura e para a defesa de direitos, fundado por mim e pelo meu irmão. Nós decidimos que não deixaríamos a cultura morrer e faríamos o Festival de Jerico online. E ali teve uma celeuma na época, porque o governo municipal decidiu fazer e depois tentou-se uma negociação para se juntar tudo, mas não se chegou a um consenso e por isso Panelas teve 2 festivais em 2021, Panelas saiu ganhando, né? É verdade. Muitos criticaram, dizendo que eu queria fazer um papel de prefeito, mas para os que conhecem, acompanharam a minha história, sabem que em 2013, quando o prefeito de Panelas, Sérgio Miranda, cancelou o festival e cancelou o aniversário da cidade, nós fizemos a promessa no dia do festival que não permitiríamos que nenhuma festa cultural fosse cancelada mais no município. E em 2013, o meu irmão saiu de São Paulo, foi para Panelas, nós fizemos um bolo e comemoramos em praça pública o aniversário da cidade, com o Demóstenes, com a professora Deone, com vários integrantes do movimento cultural, mais de 30 pessoas no meio da rua, isso é filmado, gravado, está publicado em redes sociais. E pela data lá da publicação no YouTube, vocês podem acompanhar que é verdade. Então não é tentativa de querer ser mais, nem tentativa de confrontar ninguém. Foi uma promessa feita antes mesmo da campanha, é uma questão pessoal, cultural, da perspectiva de alguém que se compromete com a cultura e tem uma ideia fixa, né? Uma ideologia já formatada dentro da própria ideia do que é ser um cidadão. Louvável, nesse sentido. Depois fizemos o projeto de lei número 9. Pela lógica, se eu
Se eu sou contrário à ideia de deshomenagear alguém, eu teria que fazer alguma coisa, já que o Eduardo Campos foi deshomenageado na questão da praça. Então, eu mesmo apresentei um projeto de lei e pedi para que todos os vereadores assinassem comigo, todos eles assinaram, para que a academia da cidade e a praça onde aterraram o açude se chamasse Praça Governador Eduardo Campos. Ela ainda estava sem homenagem. Ela ainda estava. E o açude que foi aterrado pelo ex-prefeito se chamava Manuel Miranda. E aí apresentei um projeto de lei para que a rua ao lado do açude se chamasse Rua Manuel Miranda. E assim nós conseguimos fechar Agradou a todos. Isso. A gregos e a troianos, né? E aí, em junho, nós iniciamos um trabalho social em Panelas, tendo em vista a necessidade que nós percebemos da população. Começamos a arrecadar roupa de quem tinha sobrando e distribuir edredons, roupa e cobertores e comida para quem não tinha. É um trabalho social que fizemos na cidade. Eu estou colocando como vereador porque parte da doação do combustível e tudo fez parte do rateio do salário do vereador. Mas, na verdade, o trabalho é do Instituto Cultural Paideia, que hoje é liderado pela presidente Mônica Sobral. O projeto de lei número 10 criou a Feira de São Lázaro. E a partir daquele momento, a Feira de São Lázaro foi um pedido do Vera, o ex-vereador Vera, que disse, olha, São Lázaro está com a economia meio estagnada, a gente gasta o dinheiro todo fora, a gente precisa de alguma coisa aqui, mas eu não quero uma feira comum, eu preciso que seja uma coisa diferente. Fizemos várias reuniões com a comunidade, o prefeito participou, também apresentei o projeto de lei, e essa feira teria o diferencial de ter um palco cultural. Como não havia previsão orçamentária para a prefeitura, então foi parte do salário do vereador que financiou com R$2.000 por mês o palco cultural, pagando o som e a banda todo final de semana na Feira de São Lázaro, que hoje é um sucesso, inclusive, lá em Panelas e Qual o dia da Feira de São Lázaro? Vai domingo. que as pessoas da região queiram conhecer. A próxima feira é na quinta-feira, porque se antecipou por conta das festividades do final do ano. Na próxima quinta, com a participação do Eni Thales. E tem bingo, tem várias coisas nessa feira. Ela realmente é diferenciada. A feira normalmente começa ali às 7 da manhã e acaba às 9 horas. Né? A Feira de São Lázaro vai até 1, 2 horas da tarde, porque tem a festa. E muitas pessoas vão para beber, não só para comprar lá na feira, né? E aí se criou essa feira e se deu aí esse pontapé inicial. Em agosto, eu vou pedir permissão ao novo vereador. Eu posso agilizar. Viu? Não, poderia, mas você volta. É porque em respeito aos nossos anunciantes, também estou ouvindo a Rádio Agreste. Abraço, foi oportuno você falar. O Pierre, durante muitos anos, morou e trabalhou em São Paulo. O irmão dele também, o JJ, moraram até por questão de sobrevivência. E acredito que lá estudaram também, se formaram, né, em São Paulo. E daí voltaram para cá, porque a saudade da terra é sempre grande. Lógico, é interessante o quanto não, eles já tinham bagagem para prestar serviços à região. Quando o nordestino ele vai para o sul, para o sudeste do país, a saudade de voltar para o torrão, como diziam os antigos, permanece. Olha, a Mauricélia Silva está nos acompanhando, Margarete Feitosa, inclusive colocando vários joinhas. A Margarete, que é apoiadora do Pierre Logan, deu inclusive um bom dia. Beto Andrade também colocou avante, é uma frase que o Pierre sempre usa e tornou meio que uma marca registrada dele. Maria das Dores, que está acompanhando em Camucim de São Félix, no sítio Fernandes, e muitas pessoas que estão acompanhando. O Thomas Igo colocou diferenciado e Alice Drac colocou retrospectiva. Aí vai mostrar como Pierre Logan é diferenciado. São algumas alusões ao nome de Pierre de forma positiva. Não é o fato do Dr. Pierre, ele ser um homem letrado, um homem formado, um advogado, né? Mas é o fato de ter essa facilidade do seu linguajar, né? Porque nós chamamos de uma grande tribuna, como ele o é. E está aí de uma forma também diferenciada, fazendo a sua prestação de conta, dizendo do seu trabalho, não é? De uma forma que o pessoal não só entende, mas como apoia. Eu acho que é uma coisa a ser seguida até pelos demais. Doutor Pierre, vamos seguir aí. O senhor entrou agora para o mês de agosto, por favor. Inclusive, agora vem uma série de fracassos, né? Mas só para pontuar... Me perdoe, doutor Pierre, eu preferia, não interrompendo, agora como é que o senhor diz, em tempo, o senhor repõe o seu tempo, né? Pois bem, mas o senhor falou em eu até anotei aqui,
perdoe, eu não viria, porque o senhor entendeu como fracasso, porque não conseguiu o seu intento. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o senhor fez o seu trabalho. O senhor apresentou o requerimento, o senhor fez a solicitação, levou a plenário, infelizmente, o prefeito não aprova tudo, não é? Tanto que o senhor, em nenhum momento, apesar de muito crítico quando necessário, até agora não fez nenhuma crítica ao prefeito por o fato de não ter atendido, porque se fosse para atender tudo, aí era ótimo, né? Então, eu não entendo como um fracasso de sua parte, não. Me perdoe. Entenda como o senhor quiser, mas não vejo assim. Parafraseando o Fernando Pessoa, né? Que diz que as pessoas normalmente só falam do sucesso, de quando vencem. Correto. Então, quando eu utilizo fracasso, é no sentido de dizer, tá errado, mas a gente tá caminhando. Não dependia do senhor, porque garanto que se fosse a caneta, quem sabe no futuro próximo, né? O senhor possa ter a caneta, aí sim, eu vou tentar agora sim, saber, porque realmente eu não fui atendido. Eu vou tentar atender a todos. O Fernando Pessoa, ele diz, nunca conheci quem tenha levado porrada. Todos os meus amigos são campeões em tudo. E aí de nós se não levarmos, com certeza, por incrível que pareça. Prossiga, doutor. Então, só para pontuar aqui o Josival, a palavra avante, muita gente pensa que é o partido, ou é simplesmente estou dizendo para avançar. Mas, na verdade, é uma alusão ao meu professor, que foi ex-juiz federal, foi ex-deputado também, Luiz Flávio Gomes, dono de uma das maiores redes de cursos para a OAB e para a magistratura do Brasil, que faleceu, infelizmente, com leucemia. E ele sempre, quando ele dava as aulas de direito dele, inclusive nos vídeos, ele dizia avante no final. E aí, um dia o professor Arnob usou em um e-mail que mandou para mim, isso em 2015. E 2014, ele disse um avante. Eu achei curioso a ligação dos meus dois professores, um aqui, um em Panelas e um em São Paulo, e comecei a usar também. Pois não, doutor. Mas só resumindo, o projeto de lei que proibiu o desconto dos 14% dos aposentados foi aprovado pela Câmara, mas não foi seguido depois foi vetado pelo prefeito, derrubamos o veto. Depois o projeto de lei que instituiu o piso dos professores foi vetado pelo prefeito, derrubamos o veto também na Câmara. Depois uma solicitação à CELP para providenciar uma troca de um transformador. Eu já tinha feito essa solicitação em janeiro, repeti em agosto e até agora não foi atendido. Depois, em setembro, o piso salarial dos enfermeiros, vetado também. E o projeto de lei que possibilitava o rateio do Fundef sem a homologação do Poder Judicial. Então, passou na Câmara, virou lei, mas só não foi seguido, né? O precatório foi pago pela emenda constitucional número 114, lá no Congresso. E depois o projeto de lei número 17, que deu nome àquela praça que nós tínhamos feito em São Lázaro. Nós escolhemos o nome da professora Mirandolina, que também foi uma poetisa lá de São Lázaro. Inclusive, tem um livro para ser publicado agora, que foi redigido por mim. As poesias foram resgatadas pelo meu irmão. E agora vai ser publicado pela Amazon, né, em formato digital. O livro da professora Mirandolina, Poesia através do Tempo. Foi ela quem deu o nome, aí o nome dela, a Praça de São Lázaro. Curiosamente, descobrimos depois que todos os dias ela passava pelaquela praça para acompanhar a chegada das crianças na escola que fica em frente. E nós não sabíamos disso quando escolhemos o nome. Foi só uma curiosidade. E com isso, nós fechamos o mês de outubro e iniciamos ali aquela luta na Câmara para aprovar todos esses projetos que eu falei durante esse ano. E, inclusive, agora, no final do ano, nós estamos fazendo a campanha de final de ano, arrecadando alimentos, roupas e distribuindo nas regiões do município de Panelas, todas as regiões. Doutor Pierre, o vereador. E agora Pierre. sim, finish. Bom, eu prefiro os trabalhos também, me permita a intimidade respeitosa, amigo Pierre, logo amigo dessa casa. Eu agora entendi porque vocês valeu. Porque valeu exatamente o 2021. E pelo que foi exposto aqui por você até agora, e última vez, e finalmente em rápidas pinceladas, não é? Mas você sabe que tem livre acesso aqui à emissora, quando queira vir, é sempre muito bem-vindo, nós ficamos muito felizes, mas não poderíamos deixar de passar também a oportunidade para de viva voz o senhor possa também, dentro do seu linguajar próprio, né, a sua mensagem, mas eu vou deixar para o final, porque eu ainda quero passar mais tempo aqui com o senhor e seu irmão, não é? Porque eu gostaria de você ter aqui e participasse, pelo menos rapidamente, mas também como comentarista do programa, porque eu tenho aqui um assunto que gostaria da sua opinião. O senhor que é um homem letrado e conhece, inclusive, a política nacional e até internacional, através da leitura. Bom,
Muito bem, mas vamos continuar. Eu tenho aqui um assunto e vou pedir a participação e depois a sua mensagem, lógico, de viva voz. Mas antes eu vou me aproveitar da inteligência, né, da sapiência do Dr. Pierre, agora também fazendo parte aqui como comentarista do programa. Quem sabe, né, futuramente ele pudesse Seria muito ter um bom, tempinho né? para contribuir aqui conosco. Dr. Pierre, a taxa de desemprego caiu 12,1% em outubro no Brasil. Agora, o desemprego atinge 12 milhões e 900 mil trabalhadores, pessoas em todo o país. Apesar da queda, o número ainda é elevado, nós sabemos. Agora, deverá continuar caindo ao longo do próximo ano, 2022, consolidando a retomada da geração de oportunidades em todo o país. Eu gostaria, na sua ótica, o senhor agora colocando-se como comentarista também, nos ajudando nesse programa, os últimos, né, desse ano, juntamente com o companheiro Josival, já que o companheiro Alexandre, como secretário, teve que acompanhar as atividades da solenidade das inaugurações da emancipação política de Cupira. E, bom, taxa de desemprego no país. Josival, só para que o doutor Pierre termine, na realidade, 12 milhões e meio de pessoas no país. Apesar da queda, o número, claro, ainda é elevadíssimo. Nós sabemos disso. Sinceramente, na sua ótica, e pelo que a gente vê a economia do país em relação à saúde e economia, 2022 promete, você é otimista, você acha que ela vai continuar caindo no próximo ano, a ponto de chegarmos a um patamar estável? Bom, agora não está bom, mas também não está ruim, na sua ótica. Não, eu acredito que cai sim, né? 2022 é um ano que promete, é um ano que a economia tende a reagir. A economia brasileira, na verdade, a gente teve o seguinte, a gente teve a pandemia, o advento da pandemia, mas vários setores da economia brasileira acabaram crescendo e cresceram muito na pandemia. O que o brasileiro teve que fazer foi se reinventar. A gente teve que encontrar formas, maneiras de conseguir se mantendo no comércio. Setores como de confecção, já que a gente vive aqui nesse eixo da confecção, Santa Cruz, Caruaru, Toritama, né, as cidades de Riacho das Almas, Brejo da Madre de Deus, Taquaritinga do Norte, Santa Cruz do Capibaribe, a cidade de São Caetano, que é do setor de confecção, elas não sofreram com o advento da pandemia. Elas tiveram que trabalhar de forma online, mas pelo contrário, houve uma otimização do comércio. Agora, o que é que nós temos? Nós temos as fábricas que voltaram a produzir, então a gente já não tem a falta de matéria-prima que tínhamos no início, e daí as fábricas voltando a produzir, a tendência é gerar emprego e mais emprego, a gente tem percebido essa alta também. A gente tem percebido que a economia, desde quando, né, desde o mês de junho, mês de maio, ela reagiu de forma consideravelmente e deve cair sim. Agora, se nós pensarmos que mais de 12 milhões de pessoas num país feito o Brasil ainda estão desempregadas, e imaginar que desses 12 milhões de pessoas talvez não reflita ainda um número real, talvez não reflita o número real, a gente sabe que é uma situação muito complicada. O que precisa fazer agora é o governo federal, de fato, né, se voltar para tentar equalizar e resolver essa situação. Os empresários têm feito a parte deles, as grandes indústrias têm feito a parte dele, o mercado tem feito a parte dela, tem gerado, de fato, muitos empregos. Agora, quando nós vemos por parte do ministro Guedes, aí o governo federal, no meu ponto de vista, está muito aquém do que deveria ser feito para resolver essa situação. Mas a tendência, de fato, é de melhora. Doutor Pierre Lugan concorda com o companheiro? A sua opinião, por favor. Seu comentário. O Brasil ele está com a taxa, apesar de elevada, razoável, tendo em vista a situação que o Brasil passou da pandemia. Ainda assim, o Brasil ele é o quarto maior país em desemprego. Ele fica atrás da Costa Rica, da Espanha e da Grécia. E aí depois vem o Brasil, é o quarto. Eu concordo com o Josival no ponto em que ele atribui ao empresariado e à iniciativa privada o crescimento dos empregos, tendo em vista que, durante a pandemia, como tiveram que se reinventar, você consegue ver um crescimento exponencial, por exemplo, nas plataformas de streaming e nas vendas pela internet. Por quê?
Hoje eu consigo pagar, inclusive o advento do Pix, né? Eu consigo Exato. pagar uma conta pelo Pix, eu tiro moeda de circulação, eu tiro pessoas de circulação, ainda que eu faça a economia continuar em movimento. Quando eu consigo movimentar a economia em um mundo onde as pessoas não podem se movimentar livremente como podiam antigamente, eu faço a economia continuar funcionando diante de uma estagnação na locomoção das pessoas, eu consigo também fomentar o emprego e a criação de novos empregos a partir das novas tecnologias e do que a gente tem como novidade no mundo digital, né? No mundo moderno. Não vou nem chamar de moderno porque a gente já está chamando de pós-moderno agora. Então eu penso que o crescimento dos empregos no Brasil, apesar né, são 210 milhões de habitantes e 12 milhões de desempregados, 13,7% mais ou menos de desempregados no Brasil. Então eu atribuo também, penso que seja a iniciativa privada, os pequenos empreendedores e a modernização no meio de trabalho e de geração de emprego por parte dos empresários. Bom, continuando o programa Visão Política, nós temos aqui um outro assunto, é que, por exemplo, o nosso forte que é a política, o senador Fernando Bezerra, ele manda verba do orçamento secreto para a obra já licitada aqui em Pernambuco. Se não, vejamos, fazia anos, por exemplo, que o povoado de Lagoa do Barro, em Araripina, que é Alto Sertão, lá do Pernambuco, aguardava o asfaltamento dos 7.500 quilômetros de estrada de terra que dá acesso à rodovia Mais Prósperas. De uma tacada só, em outubro do ano de 2020, do ano passado, 2 contratos foram fechados. Um do governo estadual, outro da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Parnaíba e São Francisco, que é a famosa Codevasf. Pois bem, a empresa contratada para as obras era a mesma, a Uniterra, só que a estatal federal, sob controle de parlamentares do Centrão, pagaria pelo serviço 354% a mais, ou seja, 7 milhões e 300 mil reais ante os 2 milhões que pelo menos se previa. No caso da Codevasf, os recursos sairiam do orçamento secreto por indicação do senador Fernando Bezerra Coelho, que era o líder do governo Bolsonaro no Senado à época e só deixou o posto nesse mês. A empreitada federal só não foi adiante porque o governo de Pernambuco enviou um ofício à Codevasf, deixando claro que a estrada é estadual e já havia um contrato vigente, ou seja, não havia motivo para licitar a mesma obra 2 vezes. Em nenhum momento, aí também vai o comentário do Dr. Pierre, em nenhum momento a Secretaria Estadual responsável havia sido informada pela Codevasf sobre a intervenção na estrada vicinal. O superintendente da Estatal Federal em Pernambuco, que é o Aurivalter Cordeiro, homem de confiança do Bezerra Coelho, de quem já foi funcionário no Senado e no Executivo, quem avisou o governo estadual foi o dono da construtora Uniterra, o empresário Romão Alves, que venceu as 2 licitações. Bom, o senador Fernando manda verba desse orçamento secreto para a obra já licitada em Pernambuco. Rapidamente me fale sobre o orçamento secreto, não é? E como é que o senhor está vendo, como é que o senhor viu isso aí, como é que o país, ou pelo menos Pernambuco recebe essa verba, para essa obra, esse asfaltamento dos 7.500 quilômetros da estrada. 7 quilômetros. 7.500 metros, né? Pois bem, Lagoa do Barro, lá em Araripina. Como é que o senhor vê essa coisa? O senhor entende isso como uma manobra? Isso é coisa eleitoreira? A sua opinião, doutor Pierre, o senhor que não tem papas na língua Bem, o mundo está mudando, né? A pandemia colocou máscaras de um ponto de vista e tirou outras máscaras também. Nós conseguimos, por exemplo, acompanhar a classe que menos economizou e para quem mais sobrou dinheiro, que foi a classe política. O fundão aumentou durante a pandemia. Deveria ter abaixado, tendo em vista a utilização das redes sociais, o que diminui muito os gastos, né? Mas se a gente parar para pensar tanto a questão do orçamento secreto quanto as emendas que a gente escuta, veja que
isso beneficia os políticos já eleitos e dificulta os políticos que não estão fazendo parte do sistema para uma possível renovação. Então, como é que um Josival Ricardo, que vai competir aí para deputado estadual, vai competir com um deputado eleito, que tem aí milhões e milhões para distribuir pelo Brasil inteiro, ou pelo menos pela sua região, para poder ser eleito? Então, não só há uma distorção, quanto um desequilíbrio no sistema. A dificuldade dos novos parlamentares de ingressarem e do eleitorado fazendo frente a esses outros que têm à disposição milhões e milhões e milhões de reais em emenda e agora em orçamento secreto. Veja, antigamente se falava em orçamento somente para o cargo executivo. Era o presidente, era o governador, era o prefeito que colocaria dinheiro naquela determinada localidade a partir de demandas encaminhadas pelos legisladores. Correto. Mas veja que essa distorção faz com que os próprios deputados agora localizem, normalmente nos seus currais eleitorais, o valor que ele vai querer, o valor no sentido figurado, né? O valor do voto que ele vai poder atribuir àquela determinada região, facilitando uma reeleição dos que já estão no sistema. Claro, quem aprovou, quem construiu o sistema foram eles, e dificultando os novos nomes na política nacional, fechando aí o sistema político para uma possível renovação. Josval. O vereador Pierre falou exatamente sobre a questão do sistema, mas eu vou me ater na questão da política mesmo, né? Do quanto é escabrosa essa situação. Veja só, essa estrada, esses pouco mais de 7 quilômetros de estrada do povoado de Lagoa do Barro, lá em Araripina, sertão do estado, que já havia sido licitado dentro do plano de retomada pelo governo do estado de Pernambuco, naquelas visitas que foram feitas. A licitação da empresa Uniterra, do Romão Alves, seria de 2 milhões de reais. Só que o que acontece? Fernando Bezerra Coelho, ele recebeu 150 milhões de reais desse bendito orçamento secreto. Só ele recebeu 150 milhões. Desses 150 milhões de reais, a maioria desse dinheiro foi exatamente para a cidade de Petrolina e para a região do Sertão, onde ele tem o seu maior reduto eleitoral ou colégio eleitoral. O curral eleitoral. A gente sabe que o Fernando Bezerra, ele é envolvido em alguns escândalos, responde a 3 processos, inclusive se agora perder o foro privilegiado, ele corre sérios riscos de ser preso por conta dos processos que tramitam contra ele, desde a época que ele apoiava a ex-presidente Dilma, né, naqueles escândalos todos, que ele acabou sendo investigado e está sendo investigado em alguns, já recebeu inclusive condenação. Então ele está nessa situação em que a qualquer custo ele precisa se tornar ou deputado ou voltar ao Senado, já que não deu para ser ministro do TCU, para que consiga manter a sua imunidade, né, quando é parlamentar. O que é que nós temos diante disso? O orçamento secreto iria fazer a mesma nessa licitação da Condevasf, que é dominado pelo governo do estado, onde um homem de confiança do próprio senador Fernando Bezerra Coelho é quem comanda aqui no estado de Pernambuco, e de repente você tem uma licitação com mais de 300% do valor da primeira da licitação anterior. Isso mostra o quanto o dinheiro público está sendo mal administrado, está sendo mal empregado no nosso país, porque se o próprio empresário, o Romão Alves, não tivesse feito a denúncia, não tivesse feito a informação ao governo do estado, possivelmente nós teríamos a mesma obra com 2 orçamentos e pago 2 vezes. Agora, talvez não fosse feita nenhuma delas. Com certeza absoluta. Bom, nós estamos tendo o privilégio de conversarmos nesse momento. Só para pontuar algumas informações, porque eu acho que eu esqueci de conceituar a emenda, o orçamento secreto, né? É uma nova modalidade de emenda criada pelos deputados. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque é muito interessante. E a previsão é de 9,7 bilhões de reais. Pelo amor de Deus. Mas, doutor, só para encerrar, e aproveitando do senhor essa sua participação agora, nesse momento, como comentarista, já que o Joswaldo tem que se ausentar também, até porque ele tem o programa da TV, né, e tem que chegar até 10 horas, né? Encerrando essa nossa apresentação rapidamente, doutor,
esse orçamento secreto, não é? E como é que o senhor viu isso aí? O senhor aprova, está correto isso aí? Isso é uma forma de iludibilidade, de enganar a população? Como é que o senhor, na sua ótica, sinceramente, como é que o senhor vê esse orçamento secreto? Bem, o orçamento secreto, ele é outra modalidade de emenda, né? A própria emenda, eu creio que já seja uma distorção democrática. É uma distorção da democracia, mas o senhor pergunta o que eu vejo, se é lícito ou ilícito, já existem ações que questionam tanto no Tribunal de Contas da União quanto no Supremo Tribunal Federal. A palavra secreta vem porque o deputado que indicou a destinação fica oculto. E aí a indicação vai para o relator. Então o relator, ele diz para onde é que vai, de onde é que sai, mas a pessoa que indicou, o deputado que indicou, não aparece. Ele não é, digamos assim, um membro ostensivo da emenda. Por isso que a palavra secreta. Só aí já percebo que existe o primeiro ponto equivocado, princípio da transparência. Então a Constituição prevê 5 princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí nós já vemos aí... Esse termo secreto, isso é uma coisa ilegal? Isso é uma manobra? Isso é legal? Então, no meu ponto de vista não é, mas existem várias ações que questionam essa nova modalidade de emenda parlamentar, como eu disse, no Tribunal de Contas da União e no Supremo Tribunal Federal. Mas até se provar que birimbau não é gaita, que murro na boca não é batom e que focinho de porco não é tomada, aí vai o processo judicial para que o Supremo Tribunal dê a canetada final, né? Essa é a participação valorosíssima, nem rápidas pinceladas, do Dr. Pierre Logan, foi inclusive colocado aqui e aceitou, né, dar os seus pontos de vista aqui, pelo menos em dois comentários aqui sobre o que nós precisamos, e quem sabe futuramente nós possamos ter aqui o Dr. Pierre Logan, dependendo do seu tempo, também participando aqui da bancada, né, de comentaristas do Visão Política, esse programa que é líder absoluto de audiência, trazendo os seus conhecimentos, né? Bom, doutor Pierre, agora volte ao vereador, doutor Pierre Logan, o Logan, lá do município de Panelas. Agradecemos aqui a sua presença muito honrosa e dizer da alegria de recebê-lo aqui. Parabéns pelo belíssimo trabalho, né? E aquela tal história, como nós já dizíamos, né, conversando em off. O seu partido, povo, eu acho isso realmente interessante. Se eu não estou aqui para balançar a cabeça, para prefeito, o fato de ser de situação não quer dizer que eu não vá contestar ou vá. Não. Totalmente independente, um vereador totalmente independente, louva as suas atitudes e colocando aqui a empresa à sua inteira disposição. E quem sabe o senhor possa ter um tempinho, né? E como passou já no teste, já sabíamos, como comentarista também, quem sabe gosta disso aqui e dê também a sua parcela de contribuição. Bom dia para o senhor, bom final de ano, acredito que não tenhamos mais a oportunidade de não nos vermos, a não ser no café, daqui a pouquinho, que o senhor e o doutor JJ também são convidados, seu irmão. Muito obrigado, bom dia, né? E um bom final de ano e possivelmente só nos veremos agora no próximo ano. Deus quiser. Porque graças a Deus é muito breve. Um abraço, doutor Pierre. Muito obrigado, viu? Deus abençoe o senhor e sua linda família. Obrigado, Willamar. Obrigado a todos os ouvintes da rádio, especialmente o povo de Panelas. Agradeço a todos os vereadores do município. Lembrando que todo esse trabalho que eu apresentei aqui só foi possível porque eu tive o apoio, o voto de todos eles. A construção da praça teve a doação de todos os vereadores, praticamente todos, né? Nos projetos sociais que nós nos envolvemos com o Instituto Cultural Paideia, normalmente todos os vereadores ajudam também, especialmente a bancada da oposição. Por isso, eu quero agradecer a todos eles, todos os outros 10, mas especialmente aos vereadores que sempre contribuem para os nossos projetos. Só lembrando um pedaço que foi esquecido, Willamar. No ano de 2021, nós também publicamos 2 audiobooks contando a história de Panelas através de áudios e a publicação de 2 videoclipes, um homenageando um artista que é um rapper panelense, o Renato Magnata, e outro, o histórico lendário Brito Lucena, regravando com a pegada mais moderna, uma produção do Jota, do Instituto Cultural Paideia, do Instituto Mata Viva, a música Essa Serra Me Viu Nascer. Mas para finalizar, Willamar, eu gostaria de dizer aos pessimistas de plantão que depois de uma pandemia tão
tão ferraz como foi essa, que depois de vermos que o mundo foi abalado pelo tremor do Covid, que nós ainda estamos aqui. Opa! Então, É 2022... até poético, é bonito isso, que bom. 2022 pode vir. Nós tivemos aí um treinamento de resistência biológica e sobrevivemos a tudo, né? Então, para os pessimistas e para os que não acreditam que as coisas podem dar certo, para finalizar minhas palavras aqui, eu vou deixar as escrituras dos violeiros para que a gente possa refletir, que diz o seguinte, Willamar: a defesa é natural, cada um para o que nasce, cada um com sua classe e seus estilos de agradar. Uns nascem para trabalhar, outros nasceram para briga, alguns vivem de intriga e outros de negociar. Uns nascem para enganar e o mundo só presta assim. É um bom, outro ruim e eu não tenho jeito para dar. E para acabar de completar, quem tem o mel dá o mel, quem tem o fel dá o fel e quem nada tem, nada dá. Bom dia a todos. Eu não sabia dessas qualidades também de poeta do Pierre. É sempre uma figura muito bem-vinda, muito querida, né? E quizás, como eu disse, volto a insistir, nós possamos tê-lo aqui na nossa bancada, a necessidade, né, de ter a voz do povo, né, falando exatamente com esse linguajar próprio, mas que o povo entende, apesar de ser um homem letrado, né? Então agradeço mais uma vez ao doutor Pierre, vereador, muito digno vereador lá de Panelas, e o seu irmão, o doutor JJ. Obrigado pela presença, feliz ano novo. Gente querida,